Olá, sejam bem-vindos ao canal DeFi e Moeda Mundial, onde falamos sobre finanças descentralizadas em conexão com este tema fundamental da economia contemporânea, ainda muito desconhecido, que é a moeda mundial. Hoje vamos falar sobre comunismo e escassez. Mas antes, quero apenas aqui conversar com vocês aqui um pouco para descontrair, mas eu acho que é algo importante. Que hoje é muito difícil nós termos um canal como o nosso, que é focado em trazer conhecimento. Vocês talvez não saibam, né? Mas eu gosto muito de ensinar, já ensinei várias coisas. As pessoas perguntam, você é professor do quê, né, Fernando? Já fui professor de várias coisas, já fui professor de direito, já fui professor de programação, já fui professor de música, então eu gosto muito de ensinar. E é muito complicado hoje a gente trazer conteúdos como esse, como os conteúdos que nós temos no nosso canal aqui, por três grupos de pessoas hoje, tá? A primeira delas são as pessoas que veneram políticos. Então, tudo que você hoje posta, por exemplo, se fizer uma postagem falando sobre o devido processo legal, a importância de se preservar o devido processo legal, vai aparecer um outro lá achando que você está querendo defender o Bolsonaro ou o Lula, etc. Porque as pessoas estão hoje cegas, né, pelo debate político e tudo elas olham política, né? Não que não seja importante, mas não é o nosso propósito. Nosso propósito sempre o meu propósito especificamente nas minhas redes sociais é sempre trazer assuntos importantes e que precisam ser debatidos do ponto de vista técnico, né? Bem, esse é o primeiro, né? O segundo, também que atrapalha bastante, são os adeptos das teorias da conspiração. Quando nós falamos em moeda mundial, eu tenho plena consciência de que esse é um tema que está repleto de teorias da conspiração. Eu não vejo problema em você ser adepto de alguma teoria da conspiração. Só que eu acho que mesmo para você defender uma teoria da conspiração, você precisa entender do que você está falando. Então, o trabalho que eu fiz, que foi publicado em 2011, na revista da Procuradoria-Geral do Banco Central com destaque, foi o primeiro artigo, até vou ler um trecho aqui, está público isso no Google, você acha fácil. Ele é um artigo que foi escrito após muitos anos de pesquisa, né, sobre economia e direito. E nesse artigo, a época, inclusive que eu enviei, né, o artigo para revista, não tinha, não que eu seja hoje uma pessoa conhecida, mas a época, né, não tinha absolutamente nem especialização. E por que o artigo foi publicado? Mesmo eu dizendo algo que até hoje pode ser parecer bem, como eu posso dizer assim, polêmico. Basicamente eu digo, vou até ler o que foi dito aqui na, né, pelo procurador do Banco Central. Nesta edição, o primeiro artigo, Unidade na Diversidade, Fundamentos do Direito Cosmopolita e sua função no estabelecimento de uma moeda mundial, foi escrito por Fernando dos Santos Lopes, representante no Brasil da Single Global Commerce Association. O autor toma uma posição audaz e corajosa ao advogar a criação de uma moeda mundial como única forma de efetivamente prover a paz, a justiça e a liberdade para todos os povos. Bem, é óbvio que alguém apenas publica um artigo onde é afirmado algo que para muitos pode parecer chocante, porque isso está embasado em pesquisas. Eu não saí, não é um artigo que está baseado naquilo que eu acho, né, do nada que eu tirei da cartola. Não, existe todo um arcabouço dando suporte que se refere à teoria monetária, à teoria, à sociologia, às relações internacionais, ao direito, à filosofia, obviamente. E isso está relacionado a toda uma história de vida, né? Eu comecei a estudar filosofia, eu tinha 12 anos, já gostava de filosofia. Então as coisas não surgem do nada. Esse artigo também foi publicado em outras revistas. E também me levou a representar no Brasil uma instituição que já em 2016 defendia a implantação de uma moeda única mundial como solução para uma série de problemas que são amplamente discutidos no âmbito da filosofia, da sociologia, etc. Bem, eu já não sei, eu já disse, acredito, aqui no canal que foi esse tema que me levou hoje ao tema dos criptoativos, né? E hoje eu sou, modéstia à parte aí, uma referência nessa área de tokenização, finanças descentralizadas, parte de regulação, justamente porque eu comecei a estudar esse assunto logo no início, mas baseado já nesse trabalho.
Ou seja, eu já consegui vislumbrar algumas coisas que depois, na medida que foram aparecendo, revoluções que, né, tivemos em âmbito principalmente da tecnologia, eu já consegui ver que fazia todo sentido com aquilo que eu já estava estudando lá atrás. E por isso que hoje, por isso que eu já escrevi vários livros sobre o assunto. Ninguém vai mudar a carreira do nada, escrever um monte de coisa sobre um assunto que vai desaparecer. E eu comecei a fazer isso em 2017, né? Então pense, hoje tá todo mundo aí falando sobre tokenização, finanças descentralizadas, blockchain. Agora é fácil falar. Agora eu comecei a falar sobre isso em 2017, né? Então assim, por quê? Porque já estava embasado nesse trabalho. Então agora o que a gente está fazendo aqui no canal? Inclusive esse canal, ele já começou, a gente começou a falar sobre finanças descentralizadas em um momento que o Banco Central sequer imaginava em falar algo sobre finanças descentralizadas. Hoje, temos aí, né, o coordenador Fábio Araújo falando que a grande inspiração para a Drex são as finanças descentralizadas. Então isso, por que eu estou dizendo tudo isso? Não é para dizer que eu sei isso, eu sei aquilo. Mas é para trazer o foco para a questão da pesquisa. Se você pesquisa as coisas de forma correta, ou seja, baseado em problemas, em indagações, perguntando o porquê, isso que é pesquisa, e não ficar só decorando o que fulano disse, etc. Que muitas pessoas pensam que fazer isso é pesquisa, né, na área jurídica, ficar decorando citação de doutrina, não. Pesquisa é você ter um problema, perguntar, né, fazer as perguntas e ir atrás das respostas, e buscar fatos, né? Sejam esses fatos de caráter normativo ou não, né? Mas é outra questão. Então, assim, né, apenas para falar um pouco aí, para dar um pouco de panorama aí para que vocês entendam um pouco o que a gente enfrenta. Bem, fora esses dois grupos, né, que é o pessoal da política e os da teoria da conspiração, o terceiro grupo é o pessoal que são os golpistas, né? Os golpistas que qualquer tema que a gente fala relacionado a criptomoedas, vem alguém fazer um comentário aqui desses golpistas, que na verdade a gente sabe que é uma rede que aplica, isso é uma outra história para a gente tratar na parte de crimes financeiros, né? Mas que eles colocam lá, dizendo que perderam vários golpes, né? Me desculpe aqui de interromper, mas é que na verdade tem a sequência das 12 palavras, que precisava que você me ajudasse, etc. Do golpe das 12 palavras. E aí também acaba atrapalhando um pouco. Mas mesmo em meio a tantas dificuldades, né? Caso você goste do nosso conteúdo, então inscreva-se, né? Curta e compartilhe, porque aqui a gente traz assuntos que você não vê fácil. Principalmente no âmbito acadêmico é difícil de você encontrar, tá? Porque hoje em dia o âmbito acadêmico ele também tem uma série de problemas. E fora, então, nem digo, né? Então, mas são trabalhos, esse artigo que eu mencionei, depois publiquei ele num livro, que hoje foi adquirido pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Então, assim, são assuntos que eles têm repercutido por causa da sua relevância. Porque quem lê fala, o cara trouxe o problema e trouxe uma solução. Talvez até não concorde, mas o cara fala, pô, é uma solução que faz sentido. E assim em todas as demais áreas, tá? Bem, depois dessa conversa aqui, né? Não foi hoje bem descontraído, não foi nenhuma introdução, né? Então vamos agora passar para o tema objeto da aula de hoje, que é comunismo e escassez. E como isso, por que é importante a gente saber disso? Nessas aulas, que são aulas de introdução, onde o objetivo é entender questões importantes sobre o dinheiro e o seu valor, de modo a nós podermos avançar daí para essa análise do conceito de moeda mundial, né? Para que vocês entendam de onde que eu tirei essa ideia, né, de que a criação de uma moeda mundial pode efetivamente ser um dos meios, né, para acabar com a pobreza, a paz, trazer a paz, né, a justiça e a liberdade para todos os povos. Então, para você, por exemplo, que é adepto da teoria da conspiração, é importante essa aula, por quê? Porque você vai entender o que é a moeda mundial, quais são as implicações, e aí até você vai poder avaliar melhor se o que você tá falando tem alguma espécie de fundamento ou não, tá? Mas, de toda forma, o conhecimento sempre é libertador. Então, vamos lá, comunismo e escassez, tá? Por que desse tema? Nós estamos falando lá sobre a teoria do valor, já falei o principal aspecto da teoria do valor. Os bens, inclusive o dinheiro, eles têm valor, desde que
tenho alguma propriedade que possa ser colocada em nexo causal com a satisfação de uma necessidade humana, certo? Básico, mas muito importante. E aí falamos que quando se o bem ele tem essa propriedade, né, essa possibilidade de ser colocado em nexo causal com a satisfação de uma necessidade, e se esse bem é escasso, esse bem ele terá um valor muito maior do que se ele não fosse escasso. Mas obviamente que o valor dele não depende da escassez. A escassez ela pode aumentar o valor do bem. Por quê? Porque eu vou considerar que ele é mais... eu tenho um conjunto X de estados de insatisfação para serem preenchidos. E tem uma quantidade desse bem para preencher esses estados. Quanto menos eu tiver esses bens, significa que eu vou ficar mais insatisfeito. Quanto mais eu tiver maior for a quantidade desses bens, eu vou estar mais satisfeito. E aí eu tendo psicologicamente a não atribuir tanto valor quanto eu atribuiria se eu tivesse em uma situação de escassez. Isso é muito importante, né? Falamos também brevemente sobre, então, aí importante da metodologia. Primeiro entender o que é valor, certo? Aí passamos, tá? Então eu já sei que é valor. Então agora eu quero saber qual que é o valor do dinheiro. O que eu tenho que perguntar? Qual propriedade que o dinheiro tem capaz de ser colocada em nexo causal com a satisfação de uma necessidade humana? E aí, na teoria econômica, há várias, né? Mas eu já trouxe para vocês aqui duas que são fundamentais. Uma não é pacífica, falei que é polêmica, certo? Que o Dennis Robertson, até inclusive, deixa eu pegar esse... Aqui nessa revista, que eu publiquei um artigo onde eu falo do Dennis Robertson, mas também nos meus livros, etc. Deixa eu trazer uma citação. Eu falei, já mencionei ele, mas eu não cheguei a passar a citação, tá? Pra vocês não acharem que eu tô tirando isso aqui da cartola, como diz, né? Então, o que ele fala aqui? Se todos os homens de negócios houvessem de tomar medidas para alimentar, vestir e distrair seus empregados antes de iniciar qualquer empreendimento, o que poderia acontecer se fossem, por exemplo, construir uma ferrovia nos Andes, a centenas de quilômetros da civilização, tais desajustes não ocorreriam, mas, em compensação, o progresso industrial seria muito lento e difícil. No sistema existente, a facilidade com que os adiantamentos de toda espécie são feitos em dinheiro age como lubrificante nas rodas do progresso material. Olha como o pessoal de Cambridge é poético, né? Lubrificante nas rodas do progresso material. Consegui ver um paralelo com algo que o Adam Smith fala também, mas isso aqui é outro assunto. O resultado, entretanto, é que o povo tende a confundir a moeda. Na verdade, o Adam Smith ele fala algo semelhante, falando sobre o papel moeda, né? Quando ele fala sobre a criação do papel moeda. Então, veja, mas essa que é a parte importante aqui, ó, que ele diz, ó, o povo tende a confundir a moeda, que é um simples certificado de obter bens que podem nem mesmo existir, e com isso cria problemas e desilusões. Ou seja, o que ele está trazendo aqui? Definição importantíssima de moeda. Isso aqui não é função da moeda, nada de conta, meio de troca, reserva de valor. Isso aqui é a parte ontológica, né? Uma definição ontológica do conceito de moeda. Como o quê? Um simples certificado de obter bens que podem nem mesmo existir. Isso aqui é fundamental, porque tem tudo a ver com essa ideia de que você vai criar o dinheiro, promete para o empregado que ele vai receber aquilo para que ele possa trabalhar efetivamente, e ele vai acreditar que com base aquela quantidade de dinheiro ele vai conseguir comprar uma quantidade X de bens, o que nem sempre acontece. E aqui ele fala também, importante essa outra citação para complementar. Como explicamos linhas atrás, esses salários são como um adiantamento baseado nas estimativas feitas pelos capitalistas do valor que a sociedade estabelece para as construções, navios e outros bens em processo de produção. Mas o que o trabalhador deseja com esses adiantamentos é obter o conforto necessário e convencional para a sua vida. E no sistema monetário não há garantia. Não há garantia de que se promova aquele conforto com a mesma rapidez com que os salários são pagos. Podemos, por isso, chegar a uma situação na qual a indústria é ativa e os salários altos, mas os artigos necessários à vida são escassos. E, nesse caso, haverá protestos e intranquilidade. Isso é muito importante, porque você receber o salário e colocar o pessoal para trabalhar não significa que eu vou ter os bens disponíveis, porque leva um tempo até os bens estarem disponíveis.
Mas, de acordo com o Dennis Roberts, eu posso dizer que uma das explicações para a existência do dinheiro é esse poder de ilusão sobre os trabalhadores, certo? Isso aqui é fundamental. Os austríacos vão dizer que isso é problemático sempre, mas os keynesianos vão dizer que em alguns momentos é importante essa emissão monetária, porque isso pode, de fato, influenciar a produção e o consumo. Vamos ver aqui se teria mais alguma... Tem, na verdade, mais uma outra citação bem gigantesca aqui dele, né? Porque, principalmente nessa fase, a gente estava fazendo um levantamento ainda. Mas é isso, acho que essa primeira parte aqui é... Aqui, qualquer modificação no valor da moeda, por menor que seja, portanto, quando não houver sido perfeitamente prevista, provoca certa redistribuição da renda real da sociedade entre esses dois grupos de pessoas. Aqui ele está falando dos dois grupos, né? Quando acontece inflação, basicamente, o que pode acontecer? Esse, como aconteceu no pós-guerra, ocorre uma prolongada e violenta queda no valor do dinheiro, os componentes do primeiro grupo podem arruinar-se e reduzir-se à mais completa miséria. Olha que legal esse trecho aqui. Eu vou ler inteiro, tá? Porque veja que eu comecei a falar lá na frente que o tema desse artigo é mostrar a relação entre moeda e pobreza. E aqui a gente já começa a ter um indício de como que isso funciona. Vamos lá. Todos nós, desde o Senhor da Terra, o trabalhador, podemos viver porque outras pessoas precisam de nossos serviços. Se entendermos a palavra serviço num sentido amplo que inclua a utilização daquilo que possuímos. Se o poder que tem o dinheiro de outras pessoas de comprar nossos serviços variar sempre na mesma proporção do poder que tem o nosso dinheiro de adquirir os serviços de outrem, não haverá razão pela qual essa variação do poder aquisitivo deva preocupar. Mas, na verdade, as coisas não se passam dessa forma. Algumas pessoas vendem seus serviços em condições fixas. Conhece alguma pessoa assim? Seja por contrato, seja por força do hábito, por longo período em termos monetários. Contudo, outras podem facilmente ou são forçadas a alterar o preço dos serviços que vendem. O primeiro grupo não se beneficia, evidentemente, com o assunto e é prejudicado pela queda do valor do dinheiro. Óbvio, eu vou receber um valor, eu compro uma quantidade X de produto. No próximo mês eu vou comprar uma quantidade inferior. Pois passa a receber maior ou menor poder de compra em troca das coisas que vende. O último grupo tende a ganhar com a queda e perder com o aumento do valor da moeda, já que se utiliza, seja por prazer, seja com o objetivo de produzir, dois serviços do grupo, cujas recompensas ou lucros são fixos, já que seus lucros variam. Então é muito importante essa questão da moeda e da alteração do seu valor, porque nós estamos falando aqui de uma questão importante, uma questão social, que é redistribuição de renda. Certo? Mas esse não é o foco da aula de hoje. Vamos falar ainda mais sobre isso. Então, eu estou lendo aqui trechos de um artigo que eu publiquei nessa revista aqui. Na época eu era pesquisador dessa organização aqui, é uma fundação, né? Funadesp. Bem, aí falamos também já sobre o dinheiro, uma outra propriedade que o dinheiro deve possuir para ser dinheiro, que é chamada de liquidez. Para entender a liquidez, nós tivemos que voltar lá na evolução do conceito de moeda desde o escambo. Para conseguir entender que inicialmente as pessoas elas demandavam um determinado objeto, como o boi, por exemplo, depois os metais, por causa daquilo que o Karl Menger chama de vendabilidade. Eram bens mais fáceis de trocar por uma ampla quantidade de produtos. Lembra que no escambo, se eu tinha pão e queria leite, eu precisaria ter que encontrar alguém que tivesse leite e quisesse pão. Agora, se por exemplo eu tenho um bem que todo mundo quer, é muito mais fácil eu sair e trocar por todos os bens que eu preciso. E aí já falamos no vídeo anterior, né, que houve todo um processo. Depois os metais passaram a substituir o gado, não vamos substituir o gado pelos metais. Não, é porque os metais passaram a ter maior vendabilidade. E falamos da questão da cunhagem dos metais, ou seja, o problema daí dos custos de transação, né, de você ter determinados materiais, ou seja, é muito importante essa questão para nós avaliarmos assuntos mais modernos, como o Bitcoin, né, a ideia de você, por exemplo, no caso do ouro, eu posso usar o ouro como moedas, mas qual que era o problema? O problema é que eu tinha que levar uma balança. Tá? Aí qual que foi a solução estatal? Fazer a cunhagem do metal. O problema é que daí o Estado começou
se apropriar, né? Dá uma olhada no vídeo anterior, lá falando dos custos de senhoriagem, que o Adam Smith menciona nos livros, tudo isso também está nos meus livros. Aí falamos, obviamente, do papel, falamos do início dos bancos, que os ourives, né, eles começaram a perceber que as pessoas não viam, eles basicamente davam um certificado, comprovante do depósito de ouro que você tinha, e eles começaram a perceber que as pessoas não iam buscar o ouro todos ao mesmo tempo, e eles começaram a emprestar, ganhar juros, e aí você tem o surgimento dos bancos. E hoje essa lógica permanece até hoje no âmbito das instituições financeiras, ou seja, essa administração, né, do passivo com base nas preferências temporais, né, dos sujeitos, ou conforme os keynesianos gostam de falar, né, a preferência pela liquidez. Bem, então isso apenas para recapitular um pouco do que a gente falou lá. Mas agora a gente vai dar, de certa forma, uma volta um pouco e vai explorar, não vou dizer uma volta, a gente vai refletir um pouco mais sobre essa questão da escassez. Por quê? Porque hoje as pessoas falam sobre comunismo e eu acho que pouca gente entende de fato sobre o que está falando. Tá? Será que o comunismo é possível? O que realmente a gente quer significar por comunismo? Bem, essa discussão ela não é irrelevante porque nós tivemos aqui recentemente um dos ministros do STF, que não é uma pessoa ignorante, dizendo, por exemplo, que Jesus Cristo era comunista. Tem várias pessoas que falam de Jesus. Então, a pessoa, para falar que Jesus Cristo era comunista, ela comprova com essa afirmação que ela não sabe absolutamente nada, nada vou exagerar, mas que ela não sabe, né, nada, não, tem que falar nada mesmo, eu gosto de ser às vezes meio polido, mas às vezes não sabe nada sobre cristianismo, sobre o que Jesus Cristo quis dizer, e também não sabe absolutamente nada sobre o comunismo marxista, porque não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Tá? E isso vai ficar claro aqui hoje, né, nesse vídeo. Certo? Jesus Cristo ele falou uma coisa. Tá? Vamos entender, inclusive, até mais um pouco o que ele queria dizer. Marx falou uma outra coisa, completamente diferente. E nós temos uma ideia de comunismo no âmbito da teoria econômica que é fundamental para a gente poder se contextualizar melhor nessas discussões. E é exatamente sobre isso que vamos iniciar, né? Vamos começar pelo começo. E até para entender por que o tema dessa aula é comunismo e escassez. Bem, com base na teoria do valor, nós sabemos que o ser humano ele tem estados de insatisfação e ele vai ter que preencher esses estados. Ou seja, ele vai demandar bens que tenham capacidade de satisfazer esses estados de insatisfação. Bem, sempre que nós tivermos um conjunto X de bens e sujeitos com um conjunto Y de estados de insatisfação, o que vai acontecer? Os sujeitos vão demandar este bem. E se esse bem não estiver em uma quantidade suficiente para preencher os estados de insatisfação dessas pessoas, o que vai acontecer? Algumas pessoas vão ficar com seus estados de insatisfação para serem preenchidos. Não vão conseguir preencher os seus estados de insatisfação. Fernando, seja um pouco mais simples. Você tem uma quantidade de água, você tem um monte de gente que está com sede, mas aquela quantidade de água não é suficiente para matar a sede de todo mundo. O que vai acontecer? As pessoas elas vão brigar. Tá? Elas vão brigar, elas não vão falar assim como Jesus falaria. Não, beba você primeiro, meu irmão, porque eu sou um cara cristão e se eu morrer, para mim, eu vou para o céu, tá? Vou para o céu. Eu prefiro mais que você, né, tenha a oportunidade, né, de satisfazer a tua sede do que eu, porque se eu morrer, eu sei que para onde eu vou, a água nunca me faltará. O cristão pensaria dessa forma. Já um comunista marxista, ele falaria o seguinte: não, peraí, vamos nos reunir aqui, né, e vamos nos organizar para ver
fazer essa divisão aqui, de modo a que todos possam usufruir dessa quantidade de água em um contexto de justiça. Tá? E o capitalista vai falar basicamente o seguinte: não, ninguém vai decidir nada, vamos criar regras, né, de modo de regras para exploração desta água, de modo a favorecer, né, aqueles que possam, né, que mereçam efetivamente explorar essa água, porque se nós agirmos dessa forma, por meio de regras justas, nós vamos otimizar o consumo. Ou seja, você tem aqui uma oposição basicamente de você escolher um sujeito, acho que essa que seria a metáfora aí, melhor para explicar o comunismo. Um sujeito que ia dizer assim: não, eu vou decidir aqui como que vai ser distribuído isso, de uma ideia de você criar regras, né, de modo a facilitar a coordenação social para otimizar isso aí. Claro que isso é algo muito simplificado e grosseiro aqui, só para a gente avançar um pouco. Mas é importante, tá? Por quê? Porque, veja, o que a gente está falando aqui, o objeto principal desse artifício heurístico aqui que eu utilizei, não é explicar o comunismo e o capitalismo, mas é mostrar que são duas formas diversas de se trabalhar quando nós estamos diante de escassez de bens. E aqui nós entramos na questão da teoria econômica. Só existe economia quando eu trabalho com escassez de bens, certo? Bens escassos. Então a ciência econômica ela vai estudar justamente os bens escassos. E como que a gente consegue então otimizar o uso desses bens? É basicamente essa a ideia, grosso modo, aí da economia. E o que isso tem a ver com o comunismo, Fernando? Tem a ver com o comunismo, porque conforme muito bem disse o Karl Menger, essa rivalidade ela não ocorre apenas em uma situação, que é justamente quando os bens não são escassos. Quando os bens não são escassos, não significa que eles não terão valor. Eles continuam tendo valor, mas eles não são escassos. E aí que regime que eu tenho num caso como esse? Num caso como esse eu tenho o comunismo. Eu posso ter o comunismo, que é justamente o consumo de bens de modo comum, sem que exista rivalidade no consumo, sem que o consumo de um diminua o consumo do outro. Veja que interessante. Veja, quem fala sobre isso é o Karl Menger. Então veja, olha como o significado da palavra comunismo é equívoco, porque tem várias percepções, né, sobre ele. Mas essa é de fundamental importância. Por quê? Porque sempre que eu tiver uma escassez de recursos, eu vou ter uma briga entre as pessoas. E aí eu vou ter que desenvolver algum sistema de modo a fazer com que o consumo desses bens escassos ocorra da forma mais justa possível. E aí você tem lá um modelo idealizado por Marx e você tem um modelo basicamente idealizado pelos liberais de forma geral, por Adam Smith principalmente. Todos, tanto num caso quanto no outro, você tem o quê? Você tem uma busca pelos ideais da igualdade, liberdade e fraternidade, tanto no capitalismo quanto no comunismo, né, marxista. O problema a diferença é no modo como que você vai alcançar isso. E por que o comunismo ele não dá certo? Não dá certo no regime de escassez. Porque no regime de escassez nós não conseguimos, não há essa possibilidade de você ter o consumo comum dos bens. E aí o grande problema é que quando você passa para o Estado decidir como que vai acontecer isso, o Estado, ao contrário do que Marx talvez imaginasse, ou vamos supor que era ingênuo, né, o Estado ele é composto por pessoas. E essas pessoas, na medida que elas passam a ter mais poder do que os outros, o que elas vão fazer? Elas estão, veja, você tem um grupo de pessoas com estados de insatisfação demandando o mesmo bem. Se eu tenho mais poder do que você, porque eu sou um funcionário do Estado, um funcionário público, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha vida e vou você que se lasque. Esse que é o pensamento, na prática, na realidade, é o que acontece.
entendeu? Idealmente, os funcionários do Estado são cristãos. Eles vão falar assim, não, eu vou exercer a minha função aqui para que as pessoas possam desfrutar, né, dos seus bens, possam preencher mais os seus estados de insatisfação do que eu. Isso na teoria. Tá? Na teoria, nós temos lá um Estado formado por cristãos verdadeiros. Tá? Nesse modelo de Cristo aí, que é aquela pessoa que está disposta a abrir mão da sua vida em prol do próximo. Mas na realidade é o contrário. Na realidade é o sujeito que fala, pô, agora que eu tenho poder, eu vou passar na frente. E aí, né, temos aí, não preciso nem falar para você, nós vemos no Brasil, né? A corrupção aí solta, né? Por quê? Porque mesmo o funcionário ganhando bem, muitas vezes, com salário, né, com várias vantagens, etc., ele não está satisfeito com aquilo. Então ele quer mais, ele começa a roubar, começa a vender sentença, é uma loucura isso. Então, o capitalismo, a solução proposta para ele qual que é? Ter menos poder, né, ainda que ele aceite essa organização estatal, mas a ideia está baseada principalmente na livre concorrência, na livre iniciativa, ou, grosso modo, na criação de regras que tragam uma igualdade de oportunidades. Tá? Mas o que a gente tem que avaliar aqui? O que a gente tem que avaliar, nesse contexto que nós estamos falando, é que a realidade, ela se impõe. Eu tenho um conjunto de bens que não vai atender todo mundo. E a partir dessa questão é que vai surgir o quê? A propriedade. A propriedade, ela vai surgir como uma solução jurídica para preservar uma determinada organização nessa distribuição dos bens. Então você vai ter regras basicamente que definem a propriedade. E são regras que não são necessariamente justas, tá? Essa questão é uma outra questão. Mas ilude-se aquele que pensa que se eu pegar e mudar, por exemplo, a ideia do Estado liberal, e nós temos uma série de leis que disciplinam as relações de trabalho, etc. Se nós abolirmos tudo isso e deixarmos na mão de uma meia dúzia de sábios, que isso vai mudar. Né? Porque eu vou continuar tendo que definir regras para o consumo de bens, para a apropriação desses recursos. Percebe? Então o grande problema na prática mesmo é o ser humano. Na prática é o ser humano. Porque se você tivesse lá, pensar que o Estado fosse composto por pessoas, né, que tivessem lá realmente uma vocação para servir ao próximo, até poderia dar certo esse sistema proposto por Marx. O problema é que não é isso que funciona é muito arriscado. Porque depois que você coloca o poder na mão de um grupo reduzido, para você tirar é muito mais difícil. Então eu entendo que o capitalismo ele é melhor justamente porque ele limita o poder do Estado. Então é mais fácil você conseguir, por exemplo, ter uma ascensão social, tá, do que em outros regimes. É claro que isso não é tão simples, precisa ser avaliado, cada sociedade, o seu conjunto de regras, o seu processo histórico, porque nós não podemos esquecer que, por exemplo, hoje a aquisição de propriedade, a definição das regras, inicialmente ela é feita com base na violência, né? Depois que vem o direito. Então, inicialmente o sujeito vai lá, mata o outro, toma o território, e daí depois ele cria regras lá para perpetuar o seu território, etc. Né? Mas acho que a gente conseguiu aqui, pelo menos, trazer um panorama, né, na diferença, e que é muito importante nós termos essa consciência, porque na economia a gente vai precisar fazer essa distinção entre bens de caráter coletivo, né, e bens econômicos. Então, bens coletivos não são bens econômicos. Por que eu estou falando isso, inclusive? Porque no direito tem uma área que chama-se Direito Penal Econômico. Eu fui um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, aqui no Brasil, e eu escrevi um artigo. O primeiro artigo foi justamente para tentar mostrar que a visão de que o direito penal econômico protege bens coletivos é equivocada. Porque o direito penal econômico, ser econômico, ele deveria tratar apenas de bens escassos, que são bens econômicos. Bens coletivos não são bens econômicos. Porque justamente por não haver a rivalidade no consumo, então eu tenho o regime que o Karl Menger chama de comunismo, que não é o comunismo marxista, que na verdade o comunismo marxista é uma mera teoria de Estado, né, de como o Estado deve se organizar. E aí há várias visões sobre isso. Né?
Bem, eu acho que eu consegui falar aqui a essência do assunto, que é basicamente mostrar essa diferença entre bens econômicos e bens coletivos. Falar sobre o problema do comunismo, que é justamente o fato de você ter que trabalhar no contexto de escassez, mas também, e aqui para a gente finalizar, né, eu acho até legal a gente falar um pouco sobre isso, desmistificar essa ideia de falar que Jesus Cristo era comunista, pelo amor de Deus. Né? Não faz qualquer sentido, porque veja, nós já vimos já que existem bens que podem ser consumidos de maneira comum. E veja, também é importante pontuar algo também. O bem ele pode naturalmente não ser escasso, tá? Mas isso não significa que eu não posso, de meio por modo artificial, torná-lo escasso. Que é justamente quando eu adquiro a propriedade, né? Um sujeito adquire a propriedade de modo a limitar, né, o acesso dos demais. Então isso é uma questão também importante de ser analisada em qualquer regime. Mas que eu estava falando lá a questão então de Jesus Cristo. A questão que Jesus Cristo está falando, ele não está falando de uma teoria de como dividir os bens, uma teoria estatal, se os bens escassos devem ser, o consumo de bens escassos, ou a apropriação de bens escassos deve ser definida por um agente centralizador, ou se deve ser definida conforme regras de igualdade de oportunidades. Não é disso que Jesus Cristo está falando. Ele está falando que mesmo num contexto de escassez, você deve procurar abrir mão da satisfação dos seus estados de insatisfação em prol do próximo. Mas não porque isso... não porque essa seria a melhor ideia de organização estatal. Não, não é por isso. É porque isso está baseado em toda a lógica, né, cristã, que é uma lógica de amor ao próximo. Então, na lógica cristã, o que aconteceria se todos fossem cristãos? Eu tenho meu estado de insatisfação, mas eu vou falar o seguinte, não, eu não vou preencher ele, porque tem o meu irmão aqui que tem mais do que eu, tá? Então vamos dividir para que fique igual. Em alguns casos até, eu vou abrir mão e vou consumir menos para que o meu irmão possa consumir mais. Essa é a ideia cristã, tá? E aí fazendo isso, o meu irmão, se ele for cristão, ele vai tentar fazer o contrário. Eu falo assim, não, Fernando, você tá querendo me dar o teu... Mas eu não preciso do tanto que você está querendo me dar. Eu preciso só de um pouco aqui. Inclusive, eu quero que você fique mais do que eu. Daí fica aquela briga, sabe? Não, fica com você com o meu bem. E aí o cristão fala, não posso aceitar, me desculpe. Eu estou muito satisfeito com isso. Isso, se nós escalarmos essa ideia, nós podemos chegar à conclusão de que esse é um modelo que tende a eliminar a escassez. E aí tornar bens, de fato, né, que são escassos, né, em bens coletivos. Porque nós teríamos aí um sistema de cooperação humana jamais visto na história da humanidade que pode realmente trazer um progresso gigantesco. Será que Jesus Cristo via isso? Talvez. Não podemos falar com certeza, mas nós podemos analisar isso do ponto de vista econômico. Mas a questão é que essa abnegação aí, né, do consumo, ela não é feita com propósitos almejados, com os propósitos que foram almejados, seja por Marx, seja por Adam Smith. Tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Então nós temos aí, na verdade temos aqui o quê? A visão do comunismo econômica, efetivamente, que é essa ideia dos bens, quando deixam de ser escassos, e aí não tem rivalidade de consumo, eu posso ter esse regime de comunismo, que em alguns casos é observado, até o Carnegie cita, né, alguns povos onde, né, que você tem esse comunismo em relação à água, recursos naturais e tal. Aí você tem capitalismo e comunismo no âmbito da teoria do Estado como formas de regulamentar o modo de acesso a bens de conteúdo escasso, certo? Buscando qual que seria a forma mais justa. Essa que é a disputa entre os dois modelos que tem que ser discutida. Né? Aí você tem, quando o comunismo foi implantado lá por Lenin, efetivamente, depois por Stalin, aí você vê na prática o comunismo que não dá certo, por quê? Justamente porque essas figuras aí criaram lá efetivamente ditaduras, né? De modo a favorecer, né, os seus parceiros ali, né? Os burocratas, etc. Então não era a mesma ideia, a ideia que Marx tinha, mas que na prática, por quê? Justamente por causa dessa questão que eu falei. O sujeito ele tem estados de insatisfação, ele vai sempre buscar o prazer,
a maior satisfação pessoal dele. A não ser que o mundo fosse composto só de cristãos autênticos. Tá? Mas se imagine, já é raríssimo você achar cristãos autênticos. Imagine você imaginar um serviço público totalmente composto por cristãos, algo também completamente fora da realidade. Então, ou seja, a nossa realidade é que ela é muito limitada. Nós precisamos trabalhar, grosso modo, com essa ideia da escassez. E aí, para finalizar, onde que entra a ideia da moeda mundial? A ideia da moeda mundial, ela entra justamente quando nós percebemos que o dinheiro, a moeda em si, está muito relacionada à questão da redistribuição de renda, mas não apenas isso, mas essa é uma questão importante. E quando a gente começa a perceber que a moeda, efetivamente hoje, internacional, ela está relacionada a como você distribui a renda no âmbito internacional entre as nações. E aí você começa a perceber, nós vamos ver estudar isso eu trato a fundo, né, no artigo, caso vocês queiram ver, como que isso está relacionado a estruturas de poder, a importância da instituição. A moeda em si, ela está relacionada a toda uma estrutura institucional, que na verdade é uma estrutura de poder. Então ela determina o quê? Uma relação de poder, só que entre os países. Que hoje ela é assimétrica, não quero entrar muito a fundo aqui, mas se nós conseguirmos uma simetria nessas relações, nós tenderemos sim para impactos muito profundos no âmbito da distribuição da riqueza mundial. Mas você pode pensar já inicialmente, até para não ficar muito longo o vídeo, que nós estamos falando aqui essencialmente da criação de regras justas. Nesse processo de determinação do consumo de bens, produtos e serviços, que é o que importa no final das contas. No final das contas é o que enche a barriga do sujeito lá, do trabalhador, etc. Como que a gente pode efetivamente otimizar melhor também os recursos. Isso é importante também hoje na discussão. Né? Qual que é o regime que melhor vai contribuir, por exemplo, para a otimização dos recursos naturais? E é disso que se trata. Eliminar ou diminuir a escassez, de modo a acabar com ela, caso possível, mas também de disciplinar melhor o acesso a bens escassos. E quanto mais você tiver regras, e aí entra, claro, um conceito de justiça, o que se entende por justiça não é algo simples, né? Não quero dizer para vocês aqui que é simples, o próprio conceito de igualdade de oportunidades não é algo simples, mas é o nosso trabalho, o trabalho que precisa ser feito, que precisa ser discutido. Então, essas aulas, elas têm como esse objetivo trazer para vocês subsídios para que vocês possam entender um pouco melhor os fundamentos da economia, os fundamentos da teoria monetária, os fundamentos do direito e também os fundamentos da tecnologia, porque nós falamos aqui de finanças descentralizadas, tem uns cursos aqui de programação gratuito, de modo que você possa aí sim pensar por si próprio, né? E não ficar sendo jogado ao vento por vídeos aí de YouTube que você assiste ali e acredita porque o cara faz uma boa produção. Não, você tem que saber refletir, você tem que conhecer efetivamente as coisas, né? E de uma perspectiva que a gente procura trazer aqui, né? Da forma mais imparcial possível. Ou seja, trazer o conhecimento, falar... O que a gente falou aqui? A gente falou de algo que... Não importa se você é de esquerda, de direita, se você votou no Bolsonaro, se você votou no Lula, se você votou sabe Deus em quem. Isso aqui é um fato que se impõe. Os bens, eles são escassos ou não são escassos. Se os bens são escassos, eu vou ter que criar regras. E aí eu vou ter que dizer qual que é o melhor modelo. Esse que é o teu ônus argumentativo. Dizer por que o comunismo estabelece regras melhores do que o sistema de concorrência. Entendeu? Não é dizer, o comunismo é melhor porque ele visa a igualdade de todos os povos, porque Jesus Cristo era comunista, porque ele falava que as pessoas deveriam desfrutar dos bens da mesma forma. Tá, mas falar é fácil. E na prática, como é que funciona isso? Se os bens são escassos, você vai abrir mão da tua parcela e vai entregar para o próximo? Porque se o bem é escasso, ninguém vai consumir igual. Você vai estar disposto a abrir a parte do teu consumo para outro? Se você estiver disposto, então você é cristão. Agora, se você não estiver disposto, aí você vai ter que, o quê? Você vai ter que sustentar ou a ideia do Marx ou a ideia do Adam Smith. Agora, que a Marx e Adam Smith não tem nada a ver com Jesus Cristo, isso não tem mesmo. Tá totalmente fora. Espero que tenha ficado claro isso. Aí você vai trabalhar tanto Marx quanto Adam Smith. Qual que é o ônus deles? Não podem dizer assim, você deve abrir mão do seu bem em prol do outro, para que o outro possa
né? Porque você vai alcançar algo lá na eternidade. Não, eles têm que falar o seguinte, porque o ônus dele é dizer o seguinte: o meu modelo traz regras mais justas e mais eficientes para disciplinar esse acesso a bens escassos. O Marx vai falar isso para o Adam Smith. O Adam Smith vai falar o seguinte: não, Marx, o teu sistema não dá certo porque o sistema vai colocar na mão de uma única pessoa com poder. Esse cara vai se preocupar mais em preencher os estados de insatisfação dele do que do povo. E o Marx vai dizer o contrário para o Adam Smith, entendeu? Mas é importante a gente delimitar a argumentação para o âmbito científico, para o âmbito dos fatos. Né? Porque é muito fácil falar assim: a esquerda ela se preocupa com o amor ao próximo, etc. Não, é a direita que se preocupa. Tá, se preocupa, e qual que é a base disso? Não tem base. Agora você tem uma base, agora você tem um ônus aí, que é provar, você que é comunista, é me convencer, né, de que o sistema que você atribui poder para uma meia dúzia de pessoas, né, é um sistema imune a abuso de poder. E eu tenho que convencer você, né, do contrário, de que quanto mais você centraliza o poder, mais você tende a ter abusos, e que o melhor é sempre o que? Descentralizar o máximo. Quanto mais você descentraliza, mais você incentiva a criação de regras justas, mesmo que no regime de propriedade privada, você tem a possibilidade de ter uma evolução, né, melhor aí do processo produtivo, certo? Então vamos discutir as coisas de forma técnica, sem paixão. Se você gosta desse tipo de discussão, não deixe de se inscrever no nosso canal. E na próxima aula continuamos aí, né? Vamos fazer uma revisão do que nós vimos até agora, tá? Porque é importante que esses passos estejam muito sedimentados, que vejam, já nessa aula você já teve um gostinho aí do que nós estamos discutindo aqui. Questões fundamentais para o âmbito do direito, da economia e da filosofia, certo? Que é disso que no final das contas se trata o tema da moeda mundial em suas relações com as finanças descentralizadas. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.